que acontece quando você pede a suspensão administrativa do desconto na conta corrente e você não ingressa com a ação do supra? Nesse caso aqui, esse consumidor ele pediu a suspensão administrativa do desconto na conta corrente, ele não ingressou com a ação do superendividamento e também não apresentou defesa na execução. O que aconteceu? O juiz homologou como devido aquele valor apontado pelo banco. Em seguida, começou a penhora de bens. O juiz procurou veículos, não encontrou veículo, procurou imóveis, não encontrou imóveis, procurou outros patrimônios, não encontrou nada. Por último, o banco pediu a penhora mensal na sua folha de pagamento e o juiz decidiu aqui com base nessa relativização da penhora do salário com base no novo entendimento do STJ. Então aqui ele cita o julgado do STJ que permite a penhora mensal do salário do consumidor desde que não comprometa ali a sua subsistência, que esse consumidor que ele recebe aproximadamente R$15 mil, que a penhora mensal de até 10% da sua renda não vai comprometer a sua subsistência. E como esse consumidor ele não apresentou qualquer defesa no processo, o juiz homologou com devido R$500 mil. Provavelmente a dívida dele não chegava nem a R$200 mil, mas como não foi feita defesa nenhuma, foi homologado esse valor como devido e como o processo transcorreu 1 ano, 2 anos procurando o seu patrimônio, houve atualização dos valores e chegou a esse montante aí de R$500 mil. Então nesse caso aqui vai ser descontado desse consumidor 10% da sua renda até pagar essa dívida aqui de R$500 mil. Provavelmente será uma dívida impagável, porque ao descontar 10% da sua renda, ele vai pagar isso aqui em 30, 40 anos. Agora, quando a pessoa pede a suspensão dos descontos na conta corrente e logo em seguida ingressa com a ação do superendividamento, é isso aqui que pode acontecer. Ingressou com a ação do superendividamento e o banco ingressou com uma ação contra esse consumidor. O que aconteceu? Foi comunicado para aquele juiz que cuida do processo por superendividamento que o banco ingressou com ação contra esse consumidor. O juiz, com base na lei do superendividamento, determinou a suspensão da execução até que seja criado o plano de pagamento. O juiz que cuida do processo de execução acolheu a decisão daquele outro juiz do processo por superendividamento e determinou a suspensão da execução até a criação do plano de pagamento. Então a figura muda completamente. Quando você ingressa com a ação do superendividamento, você vai ter essa defesa aqui para suspender uma eventual execução. E o melhor, quando há essa ação do superendividamento, antes da homologação do valor devido em uma ação de cobrança, em uma ação de execução ajuizada pelo banco, você vai conseguir a redução daquela dívida. Por quê? Porque o novo CDC estabelece esse direito ao consumidor de pagar pelo menos o valor principal devido ao seu credor. Então, naquele exemplo ali, que a pessoa vai ter que pagar R$500 mil se ela tivesse ingressado com a ação do superendividamento antes do banco processar ela, o processo teria sido suspenso, então não teria homologado esse valor como devido de R$500 mil e o juiz do processo por superendividamento iria garantir ao banco pelo menos o valor principal devido. Então, exemplo, se ele pegou do banco emprestado R$200 mil, então o juiz ia garantir ao banco pelo menos R$200 mil, não seria aquele valor de R$500 mil em razão dos juros, multas e encargos. Então ele teria essa redução da dívida, porque ele garante no processo por superendividamento a redução da dívida, para que você consiga pagar essa dívida de uma forma que não comprometa a sua subsistência. Agora, como nada disso foi feito, houve execução, ele não ingressou com a ação do superendividamento, não tem como agora você pedir para que haja redução daquela dívida que foi homologada por uma sentença e que não houve qualquer recurso. Por quê? Porque o juiz lá do superendividamento não tem o poder de mandar em outro processo, porque já foi homologada aquela sentença, já transitou em julgado aquela decisão judicial, então não tem mais como discutir aquela dívida, porque já foi transitado. Mais que hoje ele ingresse com a ação do superendividamento, ele não vai conseguir a redução dessa dívida de R$500 mil em razão da sua homologação. Agora, quando acontece o inverso, você perde a suspensão, ingressa com a ação do superendividamento, o processo de execução fica paralisado até que o juiz crie o plano de pagamento. Criando o plano de pagamento, aí você terá essa redução do seu saldo devedor e de suas dívidas. No outro caso, a pessoa conseguiu apenas a suspensão dos descontos na conta corrente, não ingressou com a ação do superendividamento e o juiz deixou o processo prosseguir em face daquele consumidor. Já no caso, quando a pessoa consegue a suspensão e ingressa com a ação do superendividamento, o juiz manda suspender essa cobrança. Suspendendo essa cobrança, não é homologado o valor devido.
Então ainda vai ser discutido aqui, o banco está apontando é devido ou não. E se o juiz criar o plano de pagamento, nessa criação do plano de pagamento, a lei garante a redução da dívida. É muito importante. Suspender o desconto na conta corrente, ingresse com a ação do superendividamento. Você não tem condições de pagar um advogado particular para você ingressar com essa ação na justiça? Procure a Defensoria Pública. Você precisa fazer algo, porque uma hora a conta vai chegar. Eu venho falando para vocês, a conta vai chegar. Não pense que é porque não tem patrimônio que nada vai acontecer. Algo vai acontecer. Depois dessa relativização da penhora do salário, desde que não comprometa a sua subsistência, que ao longo dos meses, ao longo dos anos que tem essa tramitação de um processo contra você, o juiz ele autorize a penhora mensal no seu contra-cheque. Daí você vai ter que pagar uma dívida que às vezes era assim R$1.000, você vai ter que pagar 5 vezes ou 6 vezes o valor devido em razão dos juros, em razão das multas, em razão da correção monetária de todo esse período que o processo ficou tramitando contra você. Então é muito importante. Ingresse com a ação do superendividamento. Se você não ingressou com a ação do superendividamento, pelo menos constitua um advogado particular ou a Defensoria Pública para poder defender você nessa execução que foi ajuizada. Muita gente começou a procurar a gente aqui na Alencar Advocacia quando já há execuções contra esses consumidores. Eles não ingressaram com a ação do superendividamento. Então os bancos começaram a ingressar com a execução contra o consumidor e em alguns casos já até transcorreu o prazo para a defesa. Então é muito complicado, pessoal. Existe uma execução contra você, existe uma cobrança contra você, ingresse com a ação do superendividamento. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir.